Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, te levarei para aquela viagem que você já está acostumado, para pertinho das notícias do Gigante da Colina, o nosso clube de regatas Vasco da Gama, que hoje estará em campo. Hoje é dia de Vasco, hoje tem copinha. Vasco e Capital do Tocantins se enfrentam às 19h30. O jogo terá a transmissão do Sport TV e você, vascaíno, poderá assistir os nossos garotos do Sub-20 dando show em campo e aquela expectativa que falaremos ao final desse vídeo. Antes da gente começar, eu vou pedir aquela moral de sempre. Inscreva-se no canal de Vascaínos, seja membro para participar da live conosco aqui no canal e para entrar no nosso grupo de WhatsApp para trocar muitas ideias a respeito do Vascão. Comigo, com o Deco, com o Mário, com o Estevão, com todo mundo da equipe aqui do canal Os Vascaínos. Beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje falando, tá aqui na colinha, do assunto que aconteceu agorinha há pouco, acabou de acabar a coletiva de apresentação do nosso novo camisa 3, o zagueiro Léo, antigo Léo Pelé, e agora, pelo visto, Léo Alaba, né? Ele disse na coletiva que se inspira, estudou um pouco. O zagueiro Alaba, o jogador que é do Real Madrid, já jogou como lateral também, se tornou um zagueiro assim como ele. E ele estudou um pouco sobre esse jogador, ele tem o interesse em sempre estudar para crescer na carreira. O Léo é um cara extremamente articulado, falou muito bem, foi muito bem nas respostas, mostrou um conhecimento a respeito do clube, a respeito da torcida, e mostrou que realmente está com muita vontade de crescer e se desenvolver com a Cruz de Malta no peito. Então, quando alguém chega com esse astral, com esse jeito do bem, a gente pode discordar das questões técnicas e discordar, às vezes, até da contratação do jogador. Mas agora que foi apresentado, demonstrou total vontade de jogar no Vasco da Gama, total vontade de crescer com essa camisa. Léo conta com a minha torcida e eu tenho certeza que conta com a torcida de cada um de vocês e da maioria de vocês para que ele faça um belo ano com a camisa do Vasco. O Léo Pelé foi comprado por 16 milhões junto ao São Paulo e é um jogador que é 100% do Vasco. Caso ele se destaque aqui, ele que tem 26 anos, inclusive foi a contratação com a maior idade, né? Foi o jogador com a idade mais avançada que o Vasco contratou nessa janela. Caso ele se destaque e venha a ser vendido, ele pode gerar renda, lucro para o Vasco da Gama. Então a gente torce por todas as frentes, tanto pela parte esportiva, para que Léo renda e jogue muito bem, e o Vasco consiga conseguir seus objetivos, né? E também para que Léo Pelé, que a gente agora chama só de Léo, consiga, quem sabe no futuro, gerar também uma grana para o Vasco da Gama. Então boa sorte ao Léo, seja muito bem-vindo. Antes da coletiva do Léo, o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, falou sobre 3 assuntos muito importantes. Falou que Luca Orediano e Pumita Rodrigues estão mesmo no Rio de Janeiro, reclamou de que a foto do Luca Orediano vazou, algo que eu discordo completamente do Paulo Brax. Afinal, estamos na era da tecnologia, nada podemos fazer a respeito disso. Eu sei que ele quer que o Vasco esteja de forma totalmente sigilosa no mercado e nas negociações, mas vai ser praticamente impossível que algo não vaze, que nós, a galera da comunicação, não possamos descobrir algo. Então, eu sugiro a Paulo Brax que, se realmente, como ele disse, se acostume e tente se comunicar melhor com o torcedor do Vasco e tente ser um pouco mais simpático também, né? Porque ele é extremamente antipático e esse jeito arrogante com que ele se posiciona às vezes me irrita um pouco. Eu acho que o Paulo Brax às vezes pensa que se comunicar e falar com o torcedor é um favor que ele faz, e não é. Eu vou bater nessa tecla enquanto ele estiver trabalhando no Vasco da Gama. Paulo Brax, é uma obrigação sua dar satisfação ao torcedor do Vasco da Gama. É uma obrigação sua falar com o torcedor do Vasco e explicar tintim por tintim de cada negociação. Afinal, na sua primeira coletiva, eu não vou esquecer de nenhuma palavra sua, você disse. Eu vou explicar contratação por contratação e justificar contratação por contratação. E isso ainda não aconteceu. Estamos aguardando as justificativas pelas contratações de Léo, pela contratação do De Luca, pela contratação de outros jogadores. Então você terá sim que cumprir a sua palavra, explicar quais foram os critérios
para a contratação desses jogadores e etc. Vamos falar agora de uma especulação que é algo bem embrionário, tá? Ventilou-se agora há pouco que o Vasco estaria interessado em Ezequiel Barco, quase que eu chamo de Manuel, porque eu ainda estou pensando lá no Capasso que não veio, que vai fazer falta. Ezequiel Barco, em 2017, foi o carrasco do rival, o carrasco lá do Urubu, na final da Copa Sul-Americana. Ele fez um gol de pênalti, que foi o gol do título do Independiente da Argentina, que venceu aquela competição, e foi realmente uma data grande dia, muito bonita, de muita alegria. Afinal, toda vez que eles perdem, a gente fica muito feliz. Isso é normal. O Ezequiel Barco, depois disso, foi para o Atlanta United dos Estados Unidos, foi jogar na MLS e por lá não explodiu. E é normal. Eu acho que quando um jogador sai daqui para jogar na MLS, ele já sabe que ele está indo para um campeonato tecnicamente inferior e muitos desanimam. Muitos vão só pela questão da grana. O Ezequiel Barco foi vendido na época por cerca de 12 milhões e 300 mil euros. Aliás, dólares, na verdade. Dólares e euros estão quase se equiparando, mas a gente vai falar que em dólares foi a moeda utilizada naquela negociação. Ele foi vendido por 12,3 milhões de dólares para o Atlanta United. E aí, o Independente não segurou o atleta, ele foi embora, ficou lá e retornou na temporada passada para o River Plate da Argentina, outro clube gigantesco na Argentina, inclusive é filho de Juninho Pernambucano, que eliminamos na Libertadores de 98. Ele jogou 24 jogos, 12 como titular, fez apenas um gol. Mais uma vez, eu acho que está bem claro, o Ezequiel Barco também não explodiu com a camisa do River Plate. E agora o Vasco teria um interesse desse atleta. Não me empolga, eu acho que o Vasco, se tiver realmente o interesse, traria só por um empréstimo. Não acredito que o Vasco faria um investimento financeiro para comprar os direitos desse jogador. Realmente era um jogador promissor, estava jogando muito bem no Independente, mas desde 2017 ele não tem aquela temporada que a gente possa bater palma e colocar o jogador num patamar, por exemplo, de alguém que vem muito bem, tipo um Franco Fagundes, que vem de uma temporada muito boa. O Ezequiel Barco vem tendo a sua última temporada boa em 2017. Então é um jogador que a gente tem que ter um pouco de paciência e calma para analisar, e claro, é algo ainda muito embrionário e a gente ainda não tem que ter aquela certeza de que isso realmente está acontecendo. Estaremos aí, junto às nossas fontes, apurando essa negociação, então vocês podem ficar tranquilos, estaremos aí trazendo informações a respeito disso, caso realmente concretize e seja uma realidade esse interesse do Vasco. A gente vive agora à tarde também a expectativa pelo anúncio. O Mita Rodrigues e Luca Orediano, dois jogadores já contratados. O Paulo Brax falou na coletiva que não estão certos porque o exame médico é uma parte do processo. Enfim, toda essa cautela que é totalmente desnecessária ser dita. Porque já que não é para falar que o cara está contratado ou é para ficar despistando algo que já está claro, por exemplo, ele dizer que o Andrei Santos está na Inglaterra fazendo exames, mas não está certo ainda a contratação dele pelo Chelsea. Pô, é claro que tá certo, todo mundo sabe disso. Luca Orediano, também pro Mita Rodrigues, também tá certo. Pra que o cara se dar o trabalho de ir na coletiva e chegar e falar, não, porque não é bem assim, é assado, é desnecessário. Então, Paulo Brax, quando você for novamente conversar com o torcedor do Vasco, explique lá sobre as contratações, como o senhor prometeu, e também explique sobre os valores da venda do Andrei, que é algo que a gente também está querendo saber muito. Você tem a obrigação de passar essa informação pro torcedor, tá ok? Beleza? Bem explicado, né? Então, esperamos aí esses anúncios e mais tarde, às 7h30, tem copinha. Eu estou extremamente animado com essa copinha. Eu acho que o Vasco vem para brigar pelo título e estou muito, muito, muito animado e ansioso para a nossa dupla de ataque da copinha, que é Ryan e GB. Dois jogadores que são extremamente promissores e o Vasco espera muito dos dois. Além de Eric Pimentel, o Lincoln, que é um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que o Vasco da Gama tem tudo para revelar bons jogadores. Lembrando que no ano passado, Marlon Gomes, Andrei Santos, Figueiredo estavam na copinha e foram fundamentais no nosso ano de 2022. E agora, no ano de 2023, a gente espera que mais jogadores surjam do time da copinha para que possam ajudar muito o Vasco da Gama na temporada atual.
Valeu, rapaziada. Fala, torcida vascaína. Tô passando aqui porque a informação, quando vem, a gente tem que vir aqui o mais rápido possível para passar para vocês. E não tem jeito. Tive que interromper o vídeo para dar essa informação exclusiva. O Vasco estaria com negociações pelo meia Oscar. Camisa 10, joga lá na China hoje, um jogador que já disputou a Copa do Mundo, é um jogador badalado, um jogador com carreira internacional, jogou pelo Chelsea, um jogador que ganha muito bem, inclusive na China, mas que queria muito voltar ao Brasil e agora tem essa possibilidade de vir para o Vasco da Gama. O empresário dele é o mesmo empresário do Andrei, Juliano Bertolucci, que, por sinal, já tinha assumido um compromisso de ajudar o Vasco da Gama com algumas negociações e agora, com a venda do Andrei, pode estar aí tentando dar uma ajuda, tentando fazer com que o Vasco possa compensar a perda do Cria com a vinda de um jogador camisa 10 de altíssimo nível, e o Oscar é esse jogador. Por outro lado, falando de Andrei Santos, a informação que chega pra gente, quentinha da Inglaterra, é que Andrei poderia estar tendo dificuldades para conseguir o visto de trabalho, ou seja, estão considerando a real possibilidade de Andrei ficar no Vasco até julho, ou seja, Andrei não iria embora agora, iria embora só em julho e jogaria com o Vasco a Florida Tour, jogaria o Carioca e o começo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil seria um reforço e tanto, hein, vascaíno? E aí, Oscar vindo, Andrei chegando, acredito que as informações sobre o Oscar vão se intensificar a partir do meio de janeiro para o final e o Andrei Santos já daqui a pouquinho a gente vai começar a ter informações mais certinhas, exclusivas, para a gente trazer para vocês aqui. Já estamos levantando, correndo atrás, mas é isso. Oscar pode vir para o Vasco e Andrei Santos tem a possibilidade de ficar até julho na Colina Histórica. Tamo junto, um grande abraço. Espero vocês na live mais tarde, 8h30. Teremos live com um convidado especial, hein? É surpresa, não vá perder. 8h30 aqui no canal estaremos acompanhando o segundo tempo de Vasco e Capital do Tocantins, fazendo aquele react, falando de Vasco, ao vivaço aqui com vocês. Então, vem com a gente assistir o segundo tempo dessa partida. E tamo junto. Inscreva-se no canal, senta o dedo no like que não pode faltar, seja membro, vem pra live ao vivo, vem pro grupo de WhatsApp. Vai ser um prazer receber cada amigo vascaíno aqui no canal Os Vascaínos, que é meu e é seu também. Valeu, rapaziada. Uma boa tarde, tamo junto. Até daqui a pouco. E você, como sempre, faça como eu. Ame o Vasco acima de tudo. Valeu!